de hoje vamos falar sobre transporte de membranas. Então, o transporte através de membranas ele pode ocorrer de diversas formas. Existem várias formas possíveis para que possa ocorrer o transporte através da membrana plasmática. Então, nós temos o chamado aí, transporte passivo, e aí, entre os tipos de transporte passivo que nós vamos falar na aula de hoje, nós temos a osmose, difusão simples e difusão facilitada. O transporte ativo, que aí nós temos aí a clássica bomba de sódio e potássio e outras bombas também que podem ocorrer. O transporte mediado por vesículas. E aí nós temos a endocitose e a exocitose. E aí a endocitose se subdivide em fagocitose, pinocitose e a endocitose mediada por um receptor. Né? Então nós temos todos esses tipos de transportes possíveis de ocorrer através da membrana. E entre os transportes através da membrana, nós temos aqueles que não são mediados por proteínas e nós temos aqueles que são mediados por proteínas. Entre os que não são mediados por proteínas, nós temos aqueles que são a difusão simples, né, como nós falamos anteriormente, e a osmose. Na difusão simples ocorre o transporte de soluto. É o soluto que se movimenta. E na osmose, o que se movimenta é a água, né, o líquido, a água que se movimenta ali de um meio para o outro. Aqueles transportes em que ocorre a mediação por uma proteína, aí nós temos a difusão facilitada, que a difusão ocorre por canais ou carreadores, ou o transporte ativo através de bombas. Então, os transportes através de membrana, nós temos aqueles que não são mediados por proteínas, como a difusão simples e a osmose, e aqueles que são mediados por proteínas, como a difusão facilitada e o transporte ativo. Nesses daqui, ó, esses aqui que nós temos, que são a difusão simples, osmose e a difusão facilitada, são considerados transportes passivos, tá? Então são considerados, entra aquela classificação lá dos transportes existentes, eles são considerados transportes passivos. E o transporte ativo, aquele que envolve bomba, há o gasto energético. No transporte passivo não tem o gasto de energia e no transporte ativo eu tenho gasto energético. Nós temos também uma outra classe, né, de transporte que pode ocorrer, que são aqueles mediados por vesículas. Então, entre esses mediados por vesículas, nós temos a endocitose, que ela se subdivide em pinocitose, fagocitose e mediada por receptores de membrana, e a exocitose. Todos esses envolvem gasto energético, né? Então, todos esses envolvem gasto energético, aqueles tipos de transporte em que há mediação por vesículas, todos eles ocorrem com gasto de energia. E tem um custo para a célula, né? Que é esse custo energético aí. Então, agora vamos falar sobre os diferentes tipos de transporte, começando pelo transporte passivo. Então, entre os transportes passivos que ocorrem pela membrana, nós temos osmose, difusão simples e difusão facilitada. Todos eles, em todos esses três, não ocorre gasto energético, tá? Então, fiquem com isso bem gravado na cabeça. Não ocorre gasto energético no transporte passivo. A osmose, é o primeiro dele que nós vamos falar, é a difusão de um fluido através de uma membrana com permeabilidade seletiva. Então, ou seja, o que passa de um meio para o outro é o fluido, é o líquido, né, a água, que ela sai de um meio e vai para o outro, é a água que vai, que faz esse caminho, que faz esse transporte aí. Pode ser entendida também como difusão do solvente, né? Porque é ela que transporta. Então, ou seja, o transporte de água nesse esquema aqui, o transporte de água ocorre sempre aqui, vai ocorrer sempre do meio hipotônico para o meio hipertônico. Nós vamos falar mais para frente o que são esses, o que significa hipotônico e hipertônico, né? Mas já adiantando aqui, um meio hipotônico é aquele onde tem menor concentração de soluto. E no meio hipertônico é aquele que tem uma maior concentração de soluto. É sempre bom destacar que essa relação hipotônico e hipertônico é sempre uma relação comparativa, né? Eu tenho um meio hipertônico em relação a alguma coisa. Nunca, por exemplo, a água ela pode ser considerada um meio hipertônico em determinadas situações, como também pode ser considerado um meio hipotônico. Então, sempre quando eu tenho uma célula inserida em um solvente, uma água, um líquido, eu estou comparando o quê? O meio externo, o meio que a célula está envolvida, com o meio. Então, a célula é hipertônica em relação ao meio.
né, em relação ao meio que é hipotônico. Então é sempre bom destacar isso. A osmose, então, ela promove algum efeito nas células, né? Então, ela promove aí alguns efeitos nas células aí. Então, essa questão de hipertônico e hipotônico vem aqui. Quando se comparam soluções de concentrações diferentes, a que possui mais soluto portanto, né, tem maior pressão osmótica. Então, se ela tem mais soluto, ela vai ter maior pressão osmótica. É chamada solução hipertônica, hiper de muito, né? Então, ela tem muito soluto, né? Então, ela vai ter uma maior pressão osmótica, que é considerada hipertônica. E a de menor concentração de soluto e menor pressão osmótica é chamada hipotônica. E aquela solução que tem uma menor concentração de soluto e tem uma menor, consequentemente, tem uma menor pressão osmótica, é o que nós chamamos de hipotônica, tá? Então, só para contextualizar esses conceitos aí de hiper e hipotônica. Aqui nós temos, e como que tem muitas coisas clássicas, quando a gente coloca sal, por que a gente não pode temperar a salada, por exemplo? Porque ela fica toda murcha, feia. É muito essa questão de osmose. Às vezes, quando a gente tempera uma salada, forma aquela água embaixo, né? Então, ou seja, o vegetal ele perde ali a água para o meio ali, né? Em relação ao meio. O meio está hipertônico, então ela vai perder a água ali, né? Naquele meio ali quando você adiciona sal. E aí fica murcho. Então, esses meios, essas concentrações de soluto em relação ao meio, isso leva a consequências nas células. Então, quando eu tenho uma solução hipotônica, o que vai acontecer? Eu tenho mais soluto dentro da célula, né? Então, a célula ela é hipertônica em relação ao meio que é hipotônico. Então, o que acontece? O transporte, vocês lembram lá que nós falamos, vai ser sempre o quê? Do meio hipotônico para o meio hipertônico, né? Vocês lembram que nós falamos isso? Então, olha, vou até voltar aqui, ó. Aqui, ó. Sempre vai ser do meio hipotônico para o meio hipertônico, né? O transporte de água vai sair do meio hipo e vai para o meio hipertônico. Então, quando nós temos aqui uma célula em uma solução hipotônica, o que vai acontecer? A água do meio vai entrar na célula. Vai entrar na célula de uma maneira tão bruta que vai promover a lise da célula, vai romper aquela membrana plasmática ali da célula. Ela vai romper de tão abrupta que vai ser essa entrada de líquido ali dentro da célula. Porque ela está envolta em um meio hipotônico e a célula é considerada hipertônica. Então, o transporte de água vai sair do meio para dentro da célula de uma maneira tão rápida, tão vigorosa, que ela vai promover a lise dela, vai se tornar uma célula lisada, uma célula rompida. Como a gente pode ver aqui, ó, igual um balão estourando, né? Aqui. A outra situação é uma solução isotônica. A solução isotônica não tem nenhum nem outro que está hiper e hipo, os dois têm a sua concentração ali igual, e o fluxo de água ocorre de maneira igual também de dentro para fora e de fora para dentro da célula. Então, tranquilo, isotônica. E, em contrapartida, quando a célula está presente em uma solução hipertônica, e no caso da alface que eu falei, em uma solução hipertônica, a célula vai murchar. Por quê? O transporte não é do meio hipo para o meio hipertônico, então a célula vai perder água para o meio, e com isso ela vai murchar, fica igual uma bexiga, né, aqui murcha. Então é isso que acontece quando a célula ela leva a efeitos, né, o meio, a osmose, ela promove efeitos nas células aí. Então, por isso que a gente consegue ver isso claramente temperando salada, né, e em outras situações. A difusão é um outro processo passivo, um outro tipo de transporte passivo, que ocorre da seguinte forma: é um processo espontâneo, né? Então, a difusão ela é considerada um processo espontâneo e ela tem um princípio físico. Então, ou seja, as moléculas de solvente e soluto estão em constante movimento. Então, toda molécula ali, elas têm um movimento, né? Elas têm uma energia cinética, elas têm uma energia em movimento. Então, tanto o solvente quanto o soluto, elas têm essa energia. Então, quando a gente compara, por exemplo, situações de água, de gelo, né? Água sólida, ela tem as moléculas, têm uma energia cinética baixa, se movimentam um pouco, por isso que elas conseguem obter esse arranjo. A água líquida
tem um pouco mais de movimento, e a água fervente, ela já tem, as células têm uma energia cinética muito alta, né? Então por isso que elas têm ali, passam desse estado por causa dessa energia cinética alta. Então as moléculas de solvente soluto, elas têm esse constante movimento. Com esse movimento, elas começam a se chocar e vai promover então o espalhamento. É como se fosse o quê? As moléculas, elas vão se arranjando, elas vão se chocando até elas conseguirem se arranjar e ocupar de maneira igual o espaço ali. Aqui nesse exemplo aqui nós temos um torrão de açúcar, quando ele é colocado na água, ele começa a se dissolver, as células vão ficar arranjando, né? Olha só para você ver a diferença daqui para cá. Então, as células com esse movimento, elas vão se chocando e vão se arranjando, ocupando todos os espaços. Olha aqui nesse caso aqui, como nós temos que todos os espaços estão preenchidos de maneira uniforme. Então, a difusão é um processo mais ou menos nesse sentido. Então, é um movimento na difusão, em contrapartida, a diferença da difusão para a osmose é que na difusão o que se movimenta é o soluto. Aqui no caso não é o solvente mais. O que se movimenta na difusão é o soluto. Então, o movimento de um soluto através de uma membrana com permeabilidade seletiva. Então, tem uma membrana que tem uma permeabilidade, né, seletiva, e o soluto ele passa ali através dessa membrana. Então, aqui no caso, o esquema parece o mesmo, mas não é, porque aqui nós temos transporte de soluto que vai ocorrer sempre do meio hipertônico para o meio hipotônico. Aqui já é o contrário, né? Então, aqui nesse caso aqui da difusão, já é justamente o contrário. É o soluto que passa e ele sempre vai transferir do quê? Do meio hiper para o meio hipo. Obviamente, vai sair do meio que tem muito, que é o hipertônico, para o meio que tem menos ou menor concentração de soluto, que é o meio hipotônico, certo? A difusão simples, na difusão simples, as moléculas se movem do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, porque existe uma diferença de concentração. É aquela história do rearranjo, ocupar os espaços, né? Ocorre mais ou menos dessa forma. Então, as moléculas elas vão se mover do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, porque tem essa diferença de concentração ali. O soluto atravessa livremente pela membrana e não necessita de canais. Então, o soluto ele passa de maneira livre, não sendo necessária a presença de canais. Aqui nós temos um exemplo aqui, né, ó, a membrana aqui, né, aqui essa linha pontilhada aqui é uma membrana, né, e o soluto ele passa livremente. Do meio hipertônico, esse meio aqui, ó, os pontinhos são soluto, ou o tanto de soluto que tem aqui. Então, o transporte vai ser daqui para cá, como indica a seta, que aqui eu tenho uma concentração muito menor. Então, aqui nós temos um esquema, né, de representação que o fluxo para cá é muito maior do que o fluxo para cá, né? Saindo do meio hipo para o hiper não ocorre na difusão simples. Então, o fluxo vai ser nesse sentido aqui. Aqui nós temos um outro exemplo, ó, mostrando que o pontilhado aqui é uma membrana semipermeável que permite, então, essa passagem livre de soluto ali através da difusão simples. Ao final do processo, vai ocorrer, olha aqui a diferença que ocorre, né? A e B, aqui eu tenho meio hipertônico, aqui eu tenho meio hipotônico. Aqui eu tenho muito mais pontinhos pretos, né? Então tem muito mais soluto do que o quadradinho B. Após um tempo, né, quando o soluto ele já passou para o meio hipotônico, atinge seu equilíbrio. Ó, olha aqui para você ver como é que está igual aqui a distribuição de soluto entre os dois meios A e B. E aí o transporte de soluto entre o outro é igual, porque elas já estão ali isotônicas, já estão com a mesma quantidade de soluto ali, correto? Então essa é a difusão simples. Lembrando um aspecto muito importante sobre a difusão simples. Não necessita de canais. O transporte ocorre livremente pelas membranas. Não necessita de canais específicos para esse transporte na difusão simples, certo? A difusão simples é sempre a favor do gradiente químico. Não necessita de energia celular. Estamos falando de transporte passivo. Transporte passivo não tem gasto de energia. A energia que direciona o movimento é a energia cinética das moléculas. Então, o que permite com que o soluto ele saia de um meio e vá para o outro? É a energia cinética das moléculas, aquela energia que já existe nas moléculas. Não é uma energia que a célula vai estar gastando, é uma energia que já existe normalmente nas moléculas ali.
A difusão simples aumenta em proporção direta com a temperatura. Então, a temperatura faz com que... porque, na verdade, a temperatura ela aumenta a energia cinética das substâncias, das moléculas. Então, o que vai acontecer? Vai aumentar essa proporção no transporte de soluto ali, porque aumenta a energia, a temperatura leva ao aumento da energia cinética. Quanto maior for a temperatura, maior o movimento térmico das moléculas e de íons em solução. E depende, né, a difusão simples depende da capacidade das moléculas se dissolverem na bicamada lipídica. Então, também isso é uma característica, né? A molécula, ela precisa se dissolver na bicamada, ela precisa passar pela bicamada lipídica ali para que a difusão simples ocorra. Mas ela passa livremente ali por essa camada lipídica. Então, aqui um exemplo, né, no tempo, ó, aqui eu tenho o quê? Um soluto aqui, com a passagem de tempo aqui, né, ó, essa linha aqui com a passagem de tempo, aqui é a bicamada lipídica, aqui o espaço extracelular e intracelular. Então, você percebe que o soluto ele vai se dissolvendo aqui na camada bilipídica, né, na camada lipídica aqui, e aí vai passando para dentro da célula até atingir um certo equilíbrio, né, entre a quantidade que vai ter aqui no meio extracelular e a quantidade que vai ter no meio intracelular. A difusão simples é diretamente proporcional à área de superfície da membrana. Então isso é um pouco redundante, né? Então, ou seja, quanto maior for a área de superfície da membrana, maior vai ser a difusão simples que ela vai permitir. Então, ou seja, ela é diretamente proporcional a essa área de superfície da membrana. E é inversamente proporcional aqui. A espessura da membrana, então, ou seja, quanto maior a espessura, mais lenta será a difusão. Então, primeiro ponto. Ao tamanho e forma da partícula, quanto maiores a massa e o raio da partícula, menor será a velocidade média da partícula e mais lenta será a difusão. Então, ou seja, a velocidade com que a difusão vai ocorrer está relacionada com o tamanho e forma da partícula. Quanto maior é esse tamanho e forma dessa partícula, mais lento será esse processo de difusão simples. A viscosidade do meio é um outro fator também que interfere, que faz com que é inversamente proporcional à difusão simples, né? Então, quanto maior a viscosidade do meio, leva a uma difusão mais lenta, tá? Um outro processo que existe, um outro tipo de transporte passivo que existe, é a difusão facilitada. A difusão facilitada segue as regras da difusão, sempre a favor do gradiente eletroquímico. Então, sempre vai sair de um meio hipertônico para o meio hipotônico, né? Então, essa regra não muda na difusão facilitada. Nesse processo, não precisa de energia celular, transporte passivo não precisa de energia celular, não gasta energia celular. Precisa ser mediada por canais ou proteínas carreadoras. A diferença aqui é que para que ocorra o transporte, eu preciso de ter um canal. Eu preciso ter uma ponte, um processo de ponte, um canal, um carreador, uma proteína chamada proteína carreadora. Então, aqui nesse exemplo aqui, ó, nós temos o canal simples está aberto. Então, né, um canal simples ele está sempre aberto, aqui no caso. Né, então, o soluto aqui ele passa por esse carreador, como se fosse uma ponte. Né? Agora, existem alguns tipos de canais que eles precisam de ativadores. Eu preciso se ligar aqui a alguma coisa, né, alguma molécula aqui, ó. Aqui é um ativador, ele não está ligado, então está fechado o canal. Quando liga aqui, ó, esse composto verdinho aqui, se vocês forem reparar, o canal se abre e permite então a passagem de solutos ali. Aqui é um outro modelo, né, uma outra imagem que mostra o canal aberto e o canal fechado. Então, a difusão facilitada tem que ter esse caminho, essa ponte, né, esse canal ou proteína, que são proteínas que são chamadas proteínas carreadoras. A difusão facilitada também depende de alguns fatores. Quais são esses fatores? Número de canais proteicos pelos quais a substância pode passar. Então, quanto mais canais proteicos, maior vai ser a difusão facilitada. A velocidade da difusão é diretamente proporcional ao número de canais por unidade de área. Então, ou seja, a velocidade com que a difusão vai ocorrer vai ser diretamente proporcional ao número de canais por unidade de área da célula. O diâmetro da molécula também é um outro fator que interfere. À medida que o diâmetro molecular se aproxima do diâmetro do canal, a resistência aumenta de forma muito acentuada. Então, à medida que nós temos ali que o diâmetro da molécula ele fica muito, ele aumenta, né? E ele fica próximo ao canal, é como um entope, né, gente? O canal ele tem uma capacidade ali.
Então, se eu tenho uma molécula que ela é maior do tamanho do canal, então vai correr, né? Vai dificultar, vai aumentar a resistência de passagem ali. Uma membrana pode ser centenas a milhões de vezes mais permeável às pequenas moléculas que às grandes moléculas, né? Então, uma relação aí, quanto menor a molécula, mais permeável para a membrana ela é, né? A membrana mais permeável a essa molécula, quanto menor ela for, né? Então, quanto menor a molécula, mais permeável a membrana é para ela. O transporte de várias moléculas importantes para a célula ocorre dessa fórmula. Várias moléculas aí que são cruciais, como glicose, como íons, que são cruciais, importantíssimos para a célula, e diversos hormônios, eles entram na célula por esses canais através da difusão facilitada. Né? Então aqui nós temos aqui ó, o exemplo, o fluido extracelular, e eles entram através dessas proteínas de membrana aí, que servem como canais escoadores, proteínas escoadoras ali. Aqui nós temos, ó, olha um exemplo clássico aqui, né, que é em relação à glicose. O ligante para abrir o canal dessa proteína é a famosa insulina, né? Então a insulina ela se liga ali a esse canal, a essa proteína carreadora. Quando a proteína não está ligada à insulina, não está ligada a esse ligante, ela está fechada. Quando a insulina vai lá e liga, né, é um ligante dessa proteína, o que vai acontecer? Se abre e permite a passagem da glicose para dentro da célula. Né? Então, é uma característica aí, né, interessante aí dos carreadores, né, e da difusão facilitada. Né? Aqui um outro exemplo, ó, mostrando o ligante, né, para abrindo, permitindo a abertura desse canal ali para permitir a difusão facilitada. Então, visto aí os transportes passivos, né, que nós falamos, que são tipos de transporte que não gastam energia, né, não tem gasto energético nesse tipo de transporte, agora vamos falar dos transportes ativos. Então, transportes ativos nós temos dois tipos, o transporte primário e o transporte secundário. Nesse caso, há gasto energético. Então, nesse caso aqui, ocorre gasto energético. Então, gravem isso, no transporte passivo não tem gasto, no transporte ativo ocorre gasto energético. O transporte ativo, ele sempre vai ocorrer contra um gradiente de concentração. Então, a lógica aqui é o contrário, né? A gente tinha aquela lógica lá do pensamento, na difusão, que o soluto ele saía de um meio hipertônico para o meio hipotônico, que já é o contrário. Então, sempre vai ocorrer do meio hipotônico para o meio hipertônico, né? Contra um gradiente de concentração no transporte ativo. Sempre vai ser realizado por proteínas transportadoras presentes na membrana plasmática, que são as famosas bombas, né? Nós temos aí as famosas bombas. Então, esse tipo de transporte ele sempre vai ocorrer por essas proteínas transportadoras presentes ali na membrana. E, por isso, como ocorre contra um gradiente, é necessário que ocorra gasto de energia para que ocorra essa passagem, né? Então, por isso que envolve gasto de energia através da hidrólise ATP. Então, queima ATP celular para poder ocorrer esse transporte contra o gradiente. Precisa de fazer uma força, né? Está indo contra o gradiente, precisa fazer essa força. E essa força vem do ATP. E aí nós temos dois tipos de transporte ativo, que é o transporte primário, que é o chamado uniporte, a bomba de sódio e potássio, transporte ativo de íons, são exemplos. E nós temos tipos de transporte secundário, que são dois. É o cotransporte, que é o chamado simporte, né? E o contratransporte, né? Que é o chamado antiporte. Aqui nós temos um exemplo aqui, ó. Aqui nós temos desses três tipos, né? Então aqui nós temos transporte único, né? Que é o uniporte, ó. Então o soluto está aqui, ele vai passar, né, livremente ali por esse canal. Ele vai passar por esse canal ali, contra um gradiente de concentração. Aqui nós temos o cotransporte. O cotransporte é o seguinte: a passagem vai ser junto, né? Vai ser junto. Duas moléculas ali vão entrar junto, por isso que chama cotransporte. Estão ali cooperando uma com a outra. Então, duas aqui nós temos soluto 1 e soluto 2, eles vão passar juntos, né? Por esse canal ali. Agora aqui nós temos o contratransporte, que é o chamado antiporte. Aqui já é o contrário. Enquanto um entra, o outro sai, né? Então, no cotransporte, os dois entram juntos ou saem juntos, né? E no contratransporte ocorre então um entra e o outro sai.
E aí nós temos um exemplo, então, que esses são chamados transporte duplo, o antiporte e o simporte, dessa forma como está bem representado aqui. Aqui nós temos também alguns exemplos, né, de um resumo bem simples aqui de como que ocorrem esses transportes, né? Nós temos aqui a difusão simples, passa livremente pela membrana. Nós temos a difusão facilitada, que ocorre por uma proteína carreadora, mas passando a favor de um gradiente, né? Então tem um gradiente hipertônico, vem para uma solução hipotônica. Agora aqui o transporte ativo não, é o contrário. Então vai ser contra um gradiente. Então, para dar aquele empurrão no soluto para ele sair da célula pela proteína carreadora, eu tenho que ter gasto energético. Então, para que ocorra essa saída, ocorre então o gasto energético. Aqui esquematizando, né, só o gradiente de concentração, que aqui é hiper e aqui é hipo, né? Então, só para demonstrar aqui, resumir os esquemas de transporte de soluto ali que ocorre. Lembrando que difusão facilitada não tem gasto de energia e no transporte ativo tem. Agora, nós já falamos aí dos transportes ativos, né? Agora vamos falar daqueles transportes mediados por vesículas. E aí nós temos dois tipos, né? Que é a endocitose e a fagocitose. Lembrando que a endocitose se subdivide em 3 diferentes tipos. Vamos falar deles agora. A primeira delas é a fagocitose, né? Então, a fagocitose, ela nada mais é do que um englobamento de partículas sólidas por meio da emissão de pseudópodes. Então, ou seja, a célula, ela emite pseudópodes e esses pseudópodes, eles englobam partículas sólidas ali. E formam vesículas, né, maiores do que 250 nanômetros de diâmetro. Ocorrem certos protozoários, como as amebas, e células de defesa responsáveis pela fagocitose de partículas estranhas. Então, esse é um dos processos de defesa do nosso organismo. Então, quando tem algum organismo estranho, ali as células elas fagocitam, elas formam essa vesícula, né, para proteger contra esse organismo estranho que está presente ali no corpo, né? Então, é um dos mecanismos de defesa dos corpos aí. Então, aqui como que ocorre? Ó, tá a célula aqui, né, normal, e tem uma partícula estranha, que é essa partícula estranha aqui. Então, a célula começa a emitir esses pseudópodes, né, e fagocitar, englobar essa partícula estranha. E aí fecha, né, e forma esse vacúolo, forma essa vesícula, né, essa bolha com essa partícula estranha ali, né, que é chamada de fagossomo, né? Então, o que ocorre ali também para digestão daquela molécula ali, do que for, defesa, né? Ocorre então nesse fagossoma aí. Aqui alguma microscopia, né? Uma chapa aí microscópica aqui, mostrando esse processo. E aqui nós temos uma célula, né? Com as partes, o pseudópode, né, ectoplasma, né? E o vacúolo aqui sendo formado. Um outro processo que ocorre de endocitose é a pinocitose. A pinocitose é um englobamento de fluidos e macromoléculas por meio de invaginação da membrana. Então, aqui na pinocitose, o que é englobado são fluidos, são líquidos, né? Junto com macromoléculas. Então, ele engloba tudo, né? Na pinocitose. Diferente da fagocitose, que são partículas sólidas. Na pinocitose, entra aí fluidos e macromoléculas juntos. Formam, então, vesículas menores, né? Com diâmetro menor de 150 nanômetros, e ocorrem em praticamente todos os tipos celulares. Aqui nós temos o exemplo, ó. Então tem aqui o meio extracelular ocorrendo a pinocitose, engloba tudo, né? Tanto o fluido, né, o líquido ali extracelular, quanto as macromoléculas. Aqui, ó, também, ó, mostrando o exemplo, né? Ó, o líquido sendo englobado por essa vesícula, a chamada vesícula pinocítica revestida, né? Revestido por alguma proteína, enfim, por algum outro processo aí. Nós temos também a endocitose, mediada por receptores de membrana. É um terceiro tipo de endocitose que ocorre, que é mediada por receptores de membrana. Ela ocorre a partir de ligações de moléculas denominadas ligantes com receptores proteicos da membrana celular. Então, ocorre primeiro uma ligação entre receptores celulares, receptores proteicos da membrana celular com outras partes, com moléculas, com determinadas moléculas ali. Então, primeiro ocorre um encaixe, uma ligação dessas estruturas aqui. Então, aqui nós temos uma estrutura qualquer, né,
molécula, ali, uma macromolécula, com o ligante, que são essas bolinhas aqui. Antes de ocorrer o processo de endocitose, primeiro ela vai se ligar nesses receptores aqui, ó, que são esses, parece uns Y aqui, né? Que são os receptores. Então, o ligante, que é a bolinha, vai primeiro se ligar ao receptor. Depois de feita a ligação, que vai ocorrer a endocitose. Como pode ser percebido aqui, forma um complexo, né? E aí, olha aqui os ligantes ligados aqui com os receptores, ó. E aí forma, então, a endocitose, né? Chamada de vesícula endocítica revestida. Então, todo o processo aí de endocitose mediada por receptores de membrana. Então, de maneira resumida, né, a endocitose são 3 tipos. A gente tem a fagocitose, partículas sólidas, desculpa. A fagocitose é a emissão de pseudópodes para englobar, formar a vesícula com partículas sólidas. Na pinocitose, entra aí o fluido extracelular, o líquido, e macromoléculas, então engloba tudo. E na endocitose mediada por receptor tem que haver esse encaixe ligante-receptor para que ocorra, então, a formação da vesícula. Um outro processo que nós temos é a exocitose. A exocitose é o processo pelo qual a célula, é um processo que ocorre nas células, que tem algumas funções. Secreta para o meio extracelular ou para cavidades ou superfícies corporais substâncias importantes para o corpo, né? Então ela secreta aí para o meio extracelular ou para cavidades as substâncias que são importantes aí para o corpo. Quais são as substâncias? Hormônios, neurotransmissores, muco, né? Células caliciformes dos epitélios do revestimento do intestino ou da traqueia, glândulas exócrinas, como glândulas de suor, saliva, secreção de porção exócrina do pâncreas, com enzima digestiva, né? Então, a exocitose é um processo importantíssimo que ocorre nas células para os processos vitais do organismo, né? Porque é através desse processo que há a liberação de todas as substâncias que são importantíssimas para o funcionamento do corpo. E também elimina os resíduos da endocitose. Após ocorrer lá a digestão, né, ele libera os resíduos, então, da endocitose. Então, aqui nós temos um exemplo, ó, uma imagem mostrando aí o exemplo, né, aqui, ó, a vesícula de secreção, então ela se abre aqui e libera, né, aquela substância ali. Ou então, após ali a endocitose, ó, ocorre a digestão, aproveita que tem que aproveitar, e o resíduo que vai, né, o que sobra ali, que não presta mais para a célula, é liberado pela exocitose. Só para exemplificar aqui. Também tem um processo que ocorre que a vesícula, quando a vesícula forma, ela tem uma característica de membrana, ela é formada por uma membrana, né? Então, a membrana plasmática, ó, o que forma a vesícula é a membrana que se fechou e que formou essa vesícula, né? Então, quando tem o processo de liberação, ocorre uma junção, há uma fusão com a membrana, né? Por quê? Aqui também é uma membrana, é um componente de membrana. Então, quando vai ocorrer a exocitose, a liberação, ocorre uma fusão dessa membrana da vesícula junto com a membrana da célula. E aí se abre e permite, então, a liberação daquele composto ali que vai ser liberado pela exocitose. Certo? Bom, pessoal, então a aula de hoje é só, por hoje é só, né? E a gente se vê no próximo encontro para falar de parede celular, ok? Tchau, tchau, até a próxima.